Fala, filhotes, estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre filosofia e ciência. Bora lá? Na filosofia, enquanto cume da pirâmide do saber, destaca-se involuntariamente a questão da utilidade do conhecimento em geral, e toda filosofia tem inconscientemente a intenção de inscrever-lhe a mais alta utilidade. Por isso, em todas as filosofias há tanta metafísica alada e uma tal repugnância pelas soluções aparentemente insignificantes da física, porque a importância do conhecimento para a vida deve aparecer como a maior possível. Este é o antagonismo entre os campos científicos singulares e a filosofia. Esta pretende, assim como a arte, dar ao viver e ao agir a máxima profundidade e o máximo significado possíveis. Nos primeiros se busca o conhecimento e nada mais. Friedrich Nietzsche, na sua obra Humano Demasiado Humano, de 1878, 1.6. Além da arte da religião, distingue-se da filosofia a ciência stricto sensu, posto que ela não é filosofia, mas tem em comum com a filosofia o caráter cognoscitivo, mas não possui universalidade do objeto como a filosofia, nem mesmo o caráter crítico e sistemático. Toda ciência tem outra ciência a seu lado e por isso é uma ciência particular, e onde supera os limites do próprio objeto particular tende a se transformar em filosofia, segundo Giovanni Gentili na sua Teoria Geral do Espírito como Ato Puro, de 1916, 15.1. Procuramos indicar a diferença e a relação que intercorre entre filosofia e religião. Tentaremos agora examinar a relação entre filosofia e ciência. Sabemos que durante muitos séculos a filosofia e a ciência foram cultivadas pelas mesmas pessoas. Pitágoras e Aristóteles, para dar somente alguns exemplos, foram ao mesmo tempo filósofos e cientistas renomados. Por muitos séculos, a história da filosofia e a história da ciência quase coincidem. Portanto, é possível encontrar em muitas histórias da filosofia amplas referências à história da ciência. Indicamos, todavia, 3 práticos pequenos manuais de história da ciência. O Pensamento Científico, de J. Monod, Garzanti, Preti, História do Pensamento Científico, em breve História da Ciência, do Feltrinelli e Dampier. É certo também que eles admitiam uma distinção entre filosofia e ciência. Aristóteles chama a metafísica de filosofia primeira, provavelmente para distingui-la da física ou filosofia segunda e de todas as outras ciências, mas a separação clara entre a atividade filosófica e científica ainda estava por vir. Aristóteles, na sua Metafísica 1.6, capítulo 1, 2026b, portanto, 3 são os ramos da filosofia teorética: a matemática, a física e a teologia. Com efeito, não se pode duvidar que, se o divino existe, existe uma realidade daquele tipo. E não se pode duvidar ainda que a mais alta ciência deve ter como objeto o mais alto gênero de realidade. Enquanto as ciências teoréticas são amplamente preferíveis às outras ciências, esta é, por sua vez, amplamente preferível às outras ciências teoréticas. Poder-se agora colocar a questão se a filosofia primeira é universal ou se refere a um gênero determinado e a uma realidade particular. Com efeito, deste modo, no próprio âmbito das matemáticas há diversidade. A geometria e a astronomia tratam de determinada realidade, enquanto a matemática geral é comum a todas. Agora, se não existisse outra substância diversa das que constitui a natureza, a física seria a ciência primeira. Se, ao contrário, existisse substância imóvel, a ciência dessa substância seria anterior com relação às outras ciências e seria a filosofia primeira, e deste modo, isto é, enquanto a primeira seria universal e a ela caberia a tarefa de estudar o ser enquanto ser, isto é, o que é o ser e quais os atributos que, enquanto ser, pertencem a ele. Citação traduzida da versão italiana, dirigida por Giovanni Reale, Milão Rusconi. Nota do tradutor. Filósofos como Descartes, Spinoza, Pascal e Leibniz foram também importantes cientistas, e cientistas como Copérnico, Kepler e Newton consideravam a ciência em conexão estreita com a filosofia e a teologia. A distinção rigorosa entre filosofia e ciência, que conduz ao surgimento de 2 classes diversas e frequentemente contrastantes de estudiosos, é recente, advém do novo significado atribuído à investigação científica pelos fundadores da ciência moderna. Essa pretende ser conhecimento rigoroso, fundado ao mesmo tempo na razão e na experiência dos fenômenos naturais, em suas conexões constantes e matematicamente descritíveis. Essa ciência mecanicista moderna tende a uma explicação universal da realidade, assumindo como modelo a geometria. Para uma avaliação crítica do processo de matematização da natureza iniciado por Galileu e Descartes, as páginas mais instigantes são as contidas na parte 2 da obra de Edmund Russell, A Crise da Ciência Europeia e a Fenomenologia Transcendental.
Crise das Ciências Europeias e Fenomenologia Transcendental. História da Filosofia Moderna em Cassirer, que estuda, e também a História da Filosofia Moderna do Ernest Cassirer, né, que estuda o problema da filosofia e da ciência na época moderna. Toda a era moderna permanece fiel a essa concepção absolutista da ciência que celebra o seu ápice na época do positivismo, com a pretensão segundo a qual o saber religioso e o saber metafísico chegarão ao fim. Deste modo, a única explicação possível da realidade seria científica. Kant, com a sua lei dos três estágios, os três estados, define essa supremacia da ciência. Depois do período infantil ou fictício da religião, seguido do período juvenil ou abstrato da metafísica, viria chegado o momento da definitiva e concreta maturidade do homem, precisamente o período científico. O curso de Filosofia Positiva de Augusto Conte aparece em Paris entre 1830 e 1842 em 6 volumes. Em italiano foram traduzidos os 3 últimos volumes que se ocupam da sociologia, preparado por Ferrarotti. Uma monografia introdutória particularmente ampla é a de Negri, Augusto Conte e o Humanismo Positivista. Partes do referido texto de Conte, bem como dos textos do filósofo, tem tradução brasileira na coleção Os Pensadores. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, não curtiu, dá um dislike. Hasta la vista, até a próxima.